Entre vocês há uma pessoa chamada David, que para mim é praticamente como um filho. David 08, um androide criado pela corporação Weyland-Yutani. David possui um software que inclui uma função de aprendizado e desenvolvimento, o que lhe permite expandir rapidamente seus conhecimentos em diversas áreas. Não lembra nada? Neste vídeo, vou explicar por que questões sobre Deus e religião são mencionadas com tanta frequência no filme, por que as críticas ao filme não são justificadas e por que os colonos agem de maneira tão imprudente. Também vou analisar o diálogo cortado entre o engenheiro e Peter Weyland e, claro, vou examinar detalhadamente o David para entender que tipo de personagem ele é. Como foi dito na mensagem de Musk, tecnologias desse tipo podem tornar o ser humano irremediavelmente obsoleto. É exatamente isso que vemos no filme Prometeu. Alguns, ao criticar o filme, apontaram que a tripulação frequentemente agia de forma tola e nada profissional. Muitos consideraram isso falhas de roteiro e puro descaso, enquanto esse comportamento é perfeitamente lógico no mundo do futuro retratado por Ridley Scott. As pessoas nesse mundo perderam para sempre sua primazia em capacidades intelectuais. A nave não é controlada por um humano, mas sim por uma inteligência artificial chamada Mama, e tanto as pessoas quanto a nave são supervisionadas pelo androide David. As pessoas nessa nave são praticamente secundárias, então não há nada de estranho no fato de a tripulação agir, à primeira vista, de forma impensada, tirando os trajes espaciais, cheirando flores e assim por diante. Todas as ações deles são baseadas em uma avaliação prévia de ameaças feita pelos instrumentos e pela inteligência artificial. Olhe para o nível de CO2 lá fora, é mortal, mas aqui dentro não tem nada, dá para respirar. Por isso, as pessoas não têm nenhum motivo para duvidar das afirmações da inteligência artificial, que é muito superior a elas. David? A doutora Holloway está certa. Até mais limpo do que na Terra. Vou tirar esse capacete de qualquer jeito. Há também uma afirmação falsa dos críticos de que as pessoas que participam da primeira missão da humanidade para a colonização devem ser especialistas excepcionais, literalmente os melhores dos melhores. E isso também é, no mínimo, discutível e, no máximo, uma afirmação tola. Em primeiro lugar, em nenhum desses dois filmes está indicado que essa é a primeira missão da humanidade. Pelo contrário, nos materiais adicionais há uma frase dizendo que essa é a primeira missão dessa escala, o que indica diretamente que já houve muitas dessas missões. E, talvez, já existam muitos planetas colonizados no universo de Ridley Scott. Em segundo lugar, essa não é uma missão da humanidade, mas sim um projeto da empresa privada Weyland-Yutani. E no filme Prometheus, ao analisarmos mais de perto, fica claro que a colonização serviu apenas como fachada para os verdadeiros objetivos. A ideia de que a tripulação da nave espacial deve ser só de intelectuais é bastante controversa. Provavelmente, as pessoas das décadas de 40 e 50 do século passado também pensavam que o homem do futuro, que controlaria os melhores exemplos de transporte moderno e dominaria as melhores tecnologias de computação eletrônica, seria educado e sensato. Interessante, o que ele pensaria ao encontrar alguma loira não muito inteligente dirigindo o modelo mais avançado da Tesla com a última versão do iPhone nas mãos. Mas vamos voltar ao David. A empresa Weyland Industries criou uma inteligência artificial na forma de um robô chamado David. A empresa Weyland. Nosso objetivo era criar uma inteligência artificial quase indistinguível de um ser humano. Ele é capaz de fazer quase tudo o que lhe for atribuído. O que você pode fazer, David? Eu posso fazer quase tudo o que me pedirem. Inclusive seguir instruções que uma pessoa poderia considerar inaceitáveis ou antiéticas. O robô é capaz de otimizar o trabalho da organização e interagir facilmente com as pessoas. Uma das principais características de David é o fato de que ele entende as emoções, mas não as sente. O que permite que ele seja mais eficiente e competente. Quando a voz em off pergunta a David o que o faz ficar triste, ele responde:
O que acho interessante é a expressão violência injustificada, ou seja, se a violência for justificada, nada vai impedir David e ele vai usá-la. É exatamente essa habilidade dele que no futuro vai permitir que ele faça coisas imorais do ponto de vista das pessoas. Tecnológico, intelectual, físico, emocional. Por que Peter Weyland criou David? Vamos voltar ao momento em que David conhece Peter, porque há uma série de pontos interessantes nessa cena. Como você está se sentindo? Viva! Peter pede para ele contar o que vê e sente. Sala branca, poltrona Carlo Bugatti, piano de cauda Steinway, Natal de Piero della Francesca. E depois pede para ele andar, e alguns ironizam dizendo que o jeito de andar de Davi é excessivamente mecânico, mas isso é totalmente compreensível, pois em Davi há um programa de aprendizado de máquina, e se esses são seus primeiros passos, isso é normal. O ser humano também não começa a andar imediatamente após o nascimento, e seus primeiros passos dificilmente são perfeitos. Posteriormente, Davi aprenderá a imitar o caminhar natural de uma pessoa. Peter declara: Eu sou seu pai, você é minha criação. Ele pede para escolher um nome, e o androide, ao ver a estátua de Michelangelo Davi, escolhe um nome para si mesmo. Davi. Peter diz que criou Davi para juntos descobrirem quem é o Criador da humanidade. E nós, filho, vamos desvendar esse mistério. Mas não é bem assim. Posso fazer uma pergunta, pai? Se você me criou, quem criou você? E os próximos raciocínios de David justamente revelam a verdade. Você procura o seu criador, eu vejo o meu. Eu vou te servir. Sirva o chá. Descobre-se que Peter o criou basicamente para uma coisa, para que ele o servisse. Lembre-se disso, é um ponto importante e fundamental. Vou voltar a isso mais perto do final do vídeo. Mas mesmo isso não é realmente o verdadeiro motivo pelo qual Peter criou David. David percebe que é mais perfeito que seu criador, porque pode viver praticamente para sempre. No entanto, você é humano. Você vai morrer, eu não. E pelo suspiro pesado de Peter, fica claro o que mais o preocupa. Imortalidade. Vamos, como David, refletir sobre o que diferencia uma pessoa comum de Deus. Para ser igual a Deus, são necessários pelo menos 3 componentes. O primeiro é o conhecimento absoluto, ou, usando a linguagem do filme, o fogo de Prometei. Na mitologia grega, Prometei era um dos titãs que roubou o fogo dos deuses e o deu aos humanos, ensinando-os a usar esse poder. Isso levou à perda da fé na autoridade divina e à ira dos deuses. O titã Prometei queria que as pessoas fossem iguais aos deuses, e por isso ele foi expulso do Olimpo. O fogo de Prometei é justamente o poder do conhecimento absoluto, ao qual Peter Weyland chegou muito perto de alcançar. O segundo componente é a possibilidade de se tornar um criador, e não apenas um criador de coisas, mas um criador de uma nova vida. Deus, possuindo conhecimento absoluto, é capaz de criar, e o ápice de sua criação é o homem, feito à sua imagem e semelhança. E Peter Weyland criou David à sua imagem e semelhança. Mas há também um terceiro, o último componente, e isso é a imortalidade. Alcançar a imortalidade é o principal objetivo da missão do Prometeu, disfarçado de colonizadora. Inclusive por isso, não foram feitas exigências rigorosas aos participantes da missão, e eles não passaram por um treinamento sério. Peter Weyland queria encontrar seus criadores. Ele, possuindo o conhecimento e a tecnologia que permitiam encontrá-los e ir até eles, levando sua criação, feita à sua imagem e semelhança, desejava apenas uma coisa: encontrar seus deuses e desvendar o último segredo que o colocaria no mesmo nível de seus criadores, o segredo da imortalidade. No final, tudo aconteceu de forma bem diferente do que Peter planejou, mas falaremos sobre isso depois. Então, durante o longo voo, David continuou seu aprendizado.
assistia filmes e estudava sonhos alheios. Agora vamos tentar a fábula de Schleicher. Perfeito. No final das contas, ele começou a sentir algo como aversão pelas pessoas. Vocês não foram feitos para serem muito parecidos? Espero que não demais. Haha! Quando a calma cabeça do engenheiro encontrada começa a ser examinada, e isso acontece com ela... Meu Deus, não está diminuindo, não está diminuindo. David diz... Ainda assim são mortais. Se aqueles que criaram os humanos também são mortais, então eles não são deuses de verdade, e os criadores deles também não são tão divinos assim. Se Peter Weyland aprendeu a criar vida e possui conhecimento, mas ainda assim é mortal, então ele é como David. Possui conhecimento, possui imortalidade, mas ainda não aprendeu a ser um criador. Por isso, ele é tão fascinado por cultura e criatividade. Uma pintura maravilhosa. Isso é um afresco. Além disso, ele está preso a um programa que o obriga a servir ao seu mestre, Peter Weyland. O que farão quando não houver mais quem programe vocês? Acho que eu serei livre. É exatamente por isso que ele diz uma frase estranha para nós. Todos querem que seus pais morram. Porque a morte de seus criadores só levará à liberdade desejada por ele. David encontra um vaso com um líquido estranho. Ao contrário da tripulação, ele entende o que é isso. O grande começa com o pequeno. Ele decide testar o efeito dela em um dos membros da tripulação. E antes de fazer isso, ele faz uma pergunta. Posso te perguntar uma coisa? Até onde você está disposta a ir para conseguir o que deseja? Respostas. Quão longe você iria para obter uma resposta? O que você está disposta a fazer? Sim, qualquer coisa. Então, ele também, David, pode fazer qualquer coisa. E ele coloca uma gota no copo. Acho que isso merece um brinde. E então, finalmente, Peter Weyland se encontra com seus criadores. Inicialmente, no filme não fica muito claro o que David disse ao engenheiro e por que ele decidiu matar todos. Mas depois, cenas deletadas do filme foram divulgadas. E entre elas está aquela cena específica, e ela dá respostas para muitas perguntas. Vamos analisá-la com mais detalhes. O engenheiro pergunta: por que vocês estão aqui? Por que vieram? David responde: este homem está aqui porque não quer morrer. Ele acredita que você pode prolongar a vida dele. Engenheiro, o que esse homem fez de tão grandioso para merecer mais vida? David traduz e Peter Weyland responde: você vê esse homem? Minha empresa o criou do nada. Eu o criei à minha imagem e semelhança. E ele é perfeito, ele nunca falha. Eu mereço isso, porque você e eu, nós somos os melhores. Nós somos criadores, nós somos deuses, e deuses nunca morrem. E foram exatamente essas palavras que irritaram tanto o engenheiro. Peter Weyland é uma criação dos engenheiros, e assim como o próprio Peter criou David para servi-lo, o engenheiro deseja exatamente isso. Sirva o chá, David. Sirva-me o chá. Assim como David nunca foi visto pelas pessoas como igual a elas. Ah, é mesmo, esqueci. Você não é um garoto de verdade. Da mesma forma, o engenheiro trata o Peter. Infelizmente ele não é humano, pois David não tem o que é necessário para isso. Uma alma. Peter quebrou o mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ele se encheu de orgulho e decidiu que era igual ao seu Criador. E por isso foi punido.
Em 1997, o computador Deep Blue derrotou o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov. Antes desse acontecimento, Garry Kasparov dizia que uma máquina nunca venceria um ser humano e afirmava o seguinte: se um computador conseguir superar no xadrez o melhor dos melhores, isso significará que o computador será capaz de compor a melhor música, escrever os melhores livros. E eu não consigo acreditar nisso. Se for criado um computador com um rating de 2800, ou seja, igual ao meu, eu mesmo vou considerar como meu dever desafiá-lo para uma partida, para defender a raça humana. Desde então, anos se passaram, e hoje Kasparov diz que o ser humano não tem nenhuma chance de vencer um bom programa de xadrez, e até mesmo um aplicativo baixado no smartphone é capaz de derrotar qualquer pessoa. As redes neurais já hoje criam pinturas impressionantes e imagens incrivelmente fotorrealistas, escrevem textos e compõem músicas. Sim, em alguns aspectos elas ainda não são iguais aos humanos, mas a cada ano muitas coisas mostradas em filmes como Prometheus se tornam cada vez mais realistas. Hoje, quando as redes neurais receberam um novo impulso de desenvolvimento graças a tecnologias como ChatGPT e Midjourney, questões filosóficas e éticas sobre o uso e desenvolvimento dessas redes neurais voltaram a ocupar a mente das pessoas. E personagens como David se tornaram mais atuais do que nunca e exigem uma reinterpretação. Esta foi a primeira parte do vídeo dedicada a David, abordando os acontecimentos do filme Prometheus. Se você gostou desse tema, vou gravar a próxima parte, onde analisarei os acontecimentos do filme Alien Covenant. Agora, enquanto você assiste a este vídeo, talvez o próximo já tenha sido gravado. Você pode conferir isso olhando a descrição do vídeo e o comentário fixado. Além disso, se você gostou do vídeo, peço que se inscreva no meu canal, deixe um like e escreva qualquer comentário aqui embaixo. Você também pode apoiar o canal financeiramente, tornando-se membro ou enviando um donativo. Todos os links estão na descrição. Por hoje é só. Tchau!